Olá, investidores, bem-vindos ao Bom Dia Mercado. Estamos aí numa semana, numa plena safra de balanços, período em que ficamos sempre bastante dedicados aí à avaliação dos resultados das principais empresas e também algumas das nossas principais recomendações, das nossas carteiras recomendadas. Começando agora, falando um pouco aí para o dia de hoje. Hoje os mercados externos eles mostram no geral maior aversão ao risco, o que deve então possivelmente impactar também a nossa abertura aqui, o desempenho na nossa abertura. Com a nossa abertura, o mercado local deve repercutir também as últimas pesquisas de intenção de votos para a eleição da presidência no segundo turno, que acontece agora no próximo domingo. O mercado também bastante atento aos dados corporativos, nós estamos em plena safra de balanços, com a divulgação de vários balanços importantes, que depois eu vou dar uma breve comentada aqui com vocês, que é o resultado de Suzano, que foi reportado ontem à noite, bem como Lojas Renner, CCR, entre outros. Por hora, as principais bolsas na Europa e também os futuros nos Estados Unidos, eles mostram uma tendência de abertura com viés mais negativo. Isso também pode ser um fator que, pelo menos na abertura do mercado aqui no Brasil, deve impactar, deve fazer o mercado brasileiro também abrir no mesmo sentido. Ou seja, um pouco mais de cautela deve ficar no radar na sessão de hoje. Aqui no Brasil, na agenda, às 10h30, nós vamos ter a divulgação dos dados de crédito referente ao mês de setembro. Nos Estados Unidos, acho que é o ponto mais alto da agenda de hoje, nós teremos a leitura do PIB referente ao terceiro trimestre de 2018, cuja mediana das projeções prevê uma variação, um aumento, um avanço anualizado de 3,3%, né, o dado do trimestre anualizado. O mercado de câmbio, em função desse cenário de maior aversão ao risco, ele deve mostrar aí os mercados internacionais nessa sexta-feira o fortalecimento do dólar frente às principais divisas, e os juros também devem ter uma sessão mais cautelosa aí na véspera aí das eleições, segundo turno, em função aí do cenário político e econômico. Bom, passando agora um pouco para a parte corporativa, como eu falei, a Suzano reportou ontem, entregou sólidos resultados e ela está caminhando no sentido aí da integração após a fusão da Suzano com a Fibria. A Suzano reportou então uma geração operacional de caixa, o EBITDA, de 2,1 bilhões, em linha com a nossa estimativa, 5% acima do consenso. Em linhas gerais, a gente mostra números, o lucro acabou sendo, o resultado final acabou sendo um prejuízo, mas a geração operacional de caixa, que é o mais importante para a precificação dos papéis, ele mostrou aí uma variação boa, uma variação interessante, e basicamente isso aí repercute o bom cenário de preços de celulose, e também aí, a gente, numa recomendação, numa visão aí final com relação ao papel, a gente reitera que a Suzano é a nossa principal recomendação no setor, nossa recomendação que a gente tem um preço-alvo, uma recomendação de compra, um preço-alvo de R$73 por ação. As ações, na nossa visão, tiveram recentemente um ajuste muito mais técnico em função da variação aí da paridade dólar-real, ou seja, a gente teve aí expectativas de uma valorização do real, os investidores se desfazendo de alguma posição de hedge. Isso aí foi a questão que fez com que tivesse uma realização recente nas ações de Suzano, mas a gente acha que hoje ela está sendo negociada aí num patamar de preços muito interessante para novos posicionamentos. Suzano hoje, vamos dizer, no seu balanço, ela seria o equivalente a estar operando com uma paridade dólar-real na ordem de 3, a gente acha que isso é muito baixo, não reflete um cenário muito improvável, e ela tem múltiplos hoje interessantes, atraentes em relação ao histórico. Um EV/EBITDA de hoje da Suzano negocia 4,4 vezes a relação EV/EBITDA, e muitos aspectos como principais ganhos de sinergias ainda não estão repercutidos nas ações. Passando um pouco aí para os demais papéis, a Via Varejo, ela divulgou números que frustraram um pouco aí as expectativas que nós tínhamos para o papel. Os resultados aumentaram as nossas preocupações, então, com relação à capacidade que a companhia tem de acelerar as suas receitas, ao mesmo tempo manter margens estáveis, margens saudáveis.
ou seja, a execução da empresa não está acontecendo da forma como nós esperávamos, por isso nós revisamos nossa recomendação agora para o papel, que é uma recomendação neutra, e o preço-alvo de R$19 por unit da Via Varejo para o final de 2019. O ticker é VVAR11. A loja Renner mostra mais um resultado da sua qualidade de execução. O resultado do terceiro trimestre de 2018 mostraram um crescimento de 11% das vendas, mostraram também de 9% de crescimento da geração operacional de caixa, o EBITDA, 5% acima do que esperávamos, e um resultado líquido de 30% maior. A gente vê ainda a ação, no caso aí das lojas Renner, como sendo aí um excelente ativo para qualquer cenário, seja aí no momento de uma volatilidade dos mercados, também nesse momento onde temos aí uma expectativa, os investidores, de uma maneira geral, um pouco mais otimista para a Bolsa. Saiu também os números de Pão de Açúcar, o Pão de Açúcar, as ações, né, com o ticker PK4, elas tiveram resultados sólidos, entre eles a gente pode estar citando um crescimento de 13% das vendas, 22% também de avanço da geração operacional de caixa, com EBITDA, números que vieram dentro do que nós esperávamos. A gente continua com uma recomendação de compra para Pão de Açúcar e um preço-alvo para ela de R$104 por ação PECAR-PM. A CCR foi outro número que foi reportado. A CCR então divulgou um EBITDA ajustado de 1,4 bilhão de reais, mais ou menos crescimento de 5% em relação numa base, em comparação com o igual trimestre do ano anterior. As estimativas e de consenso também apontavam para algo nessa região. A gente segue com uma recomendação de compra para a CCR, preço-alvo de R$16 por ação. A gente vê então essa aí como sendo uma ação que está capacitada para um momento à frente, em um momento onde haja novos investimentos e novos leilões de concessões, ela está habilitada em termos de sua estrutura de capitais, para estar participando, sendo bem, tendo um sucesso nesse pleito, caso mais para frente, à medida que surgirem boas oportunidades. Nós vamos ficando por aqui. Tenham todos aí uma boa sessão hoje, um bom pregão, bons negócios, e continuem acompanhando a nossa programação. Hoje à tarde, o giro da semana, a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre esses resultados, a safra de balanço que ainda continua na semana que vem, e os indicadores, ou seja, fiquem de olho aí na nossa programação.